Olá pessoal, João Vitor Wrobleski, estudante de Psicologia, e hoje vamos falar de uma temática aí que é do agrado de muitos e que poucos admitem, que é o uso de drogas. Em especial hoje, estou aqui com a minha pequenina cuia de chimarrão. É um hábito que eu tenho diário, não costumo nunca gravar vídeos tomando mate, um ou outro exceção, que eu tomei durante o vídeo para estar molhando a garganta, mas hoje em específico eu estou trazendo justamente porque a temática é coerente. Então, o uso de drogas é uma coisa que é muito visto de maneira preconceituosa e hipócrita pela nossa sociedade. Por que a cuia de chimarrão? Porque isso daqui também é uma droga. A erva mate, ela possui várias substâncias energéticas, dentre elas a própria cafeína também existente no café, que é uma substância que gera um efeito de alteração psíquica, constituindo também uma droga, como a cocaína, como a heroína, como a popular maconha, que nós vamos ver durante este vídeo, que a maconha, que é tida como esse monstro, é o menor dos nossos problemas, e ela só é ilegal porque ela tem efeitos relativamente alucinógenos, que tiram o sujeito um pouco de si. Mas, na verdade, em referência à nossa saúde e ao vício, a maconha ela é 10 vezes menos maléfica que o cigarro e o álcool. E isso eu estou afirmando com embasamento científico. A maconha em relação a danos ao organismo e em relação à capacidade de viciar o indivíduo que faz uso dela é 10 vezes menos danosa, ou seja, o cigarro e o álcool são 10 vezes piores do que a maconha. Literalmente, cientificamente comprovado através de experimentos, através de análise laboratorial. Então, o que acontece? Muitas drogas, elas levam toda essa fama, como é o caso da maconha, por causa de elas fazerem com que o indivíduo haja de maneira muito fora do que seria o natural dele. Mas se nós analisarmos quem consome álcool, veremos que também esses indivíduos agem de uma forma muito fora do habitual e do costumeiro. Deixar bem claro aqui, não estou fazendo apologia ao uso de drogas. Eu vou estar aqui falando um pouco sobre os tipos de drogas, algumas, também não vou estar detalhando muito, mas vou estar falando sobre alguns tipos de droga, o possível efeito delas em relação ao psiquismo humano e o que leva os indivíduos a continuarem fazendo uso delas e quais são as possíveis consequências. Então é importante que fique bem claro aqui que a minha função não é moral nem legal. Então eu não estou aqui para dizer é errado, é imoral usar drogas ou não usar, não compete a mim, isso quem não compete à sociedade, ela não deveria fazer esse tipo de julgamento, mas é a sociedade quem faz esse tipo de julgamento. Eu, como estudante de psicologia, não me cabe, não me faz a menor diferença se é moral, imoral ou não. Não é essa a minha competência. Também não estou aqui para dizer se é certo, errado, legal ou ilegal. Quem vai determinar se o uso ou a posse de algum tipo de droga é legal ou ilegal é juiz acompanhado de um tribunal, acompanhado dos profissionais competentes dessa área. A psicologia até pode trabalhar em conjunto com esses profissionais, mas não somos nós quem dizemos se esse indivíduo está dentro da lei ou não. Isso não compete a nós. Enfim, a única função deste vídeo é esclarecer um pouco melhor qual é os possíveis efeitos da droga no organismo do ser humano e o que leva esse ser humano a repetir o consumo de drogas. E também algumas das possíveis consequências desse uso frequente para que as pessoas entendam algumas coisas a mais. Então vamos começar pelo consumo. O que leva o indivíduo a consumir drogas? Nós temos situações de curiosidade, onde o indivíduo realmente quer saber como é, consome uma vez, na segunda já para ver se tem alguma diferença, na terceira para estar fazendo mais uma avaliação, ter mais certeza do que realmente sentiu,
E aí vai a quarta, a quinta, e quando esse indivíduo vê, muitas vezes ele já está numa situação onde ele não tem mais. Aí fica difícil dizer se ele não consegue ou não quer largar, porque na verdade muito de largar o vício da droga é do próprio indivíduo, então ele tem que querer, e muitos não querem. Então ele pode até dizer que quer, mas no fundo, com ele mesmo, ele não quer, porque a droga traz um efeito benéfico, do contrário ele não usaria. Então se a droga ela só fosse ruim, não teríamos viciados. Então o que ocorre? Por que esse indivíduo ele pode vir a usar? Um dos possíveis motivadores é a curiosidade, outro é um gatilho. Então aconteceu alguma coisa muito impactante, um trauma muito grande na vida desse indivíduo, e ele, para tentar esquecer esse trauma, ou ele se envolve com pessoas que levam ele até esse caminho, ou ele mesmo escolhe seguir por esse caminho para estar tentando aliviar sua dor. Então esse é uma segunda possibilidade. Outra possibilidade de uso de drogas nós vemos isso muito frequentemente, principalmente no Brasil, é a questão dos moradores de rua. Então os moradores de rua, eles fazem uso muito de crack, é muito comum entre moradores de rua, principalmente na região de São Paulo, Rio de Janeiro, é muito comum moradores de rua serem usuários de crack. E aí nós temos realmente uma fuga da realidade. Então esses indivíduos eles usam o crack como dois motivadores. O crack ele sacia a fome de uma maneira muito eficiente. Mais eficiente do que a própria comida. Ele não sacia a necessidade do organismo de alimentação. Ele sacia a sensação de fome. Então não é que o indivíduo ele fume o crack e o organismo dele pode viver sem comida. Ele vai ter consequências de ficar sem se alimentar. Porém, ele não vai sentir a fome. Então o crack ele elimina o desejo de alimentação. Então ele elimina praticamente o bom senso, digamos assim, do teu organismo de saber que ele precisa se alimentar. Outra questão é que realmente o crack ele disponibiliza para o indivíduo uma força, uma sensação que tira ele daquela realidade que é a vivência da rua. Então o crack ele dá uma sensação, eu vi inclusive o relato de um usuário que ele dizia que quando ele fumava crack ele se sentia o super-homem, que realmente ele não tinha fome, ele tinha força para tudo, ele tinha disposição, e o crack ele realmente é energético, até mesmo porque ele é oriundo da cocaína, que também é uma droga energética. Então também existe essa possibilidade de o indivíduo usar a droga para fugir à realidade. Enfim, os tipos de drogas. Então vamos entender um pouco o que leva o sujeito, o que é o efeito da droga. Então o efeito da droga ele é muito variado. Ele pode variar tanto de uma droga para outra, como de indivíduo para indivíduo. Então quantos não veem, por exemplo, usuários de uma das drogas mais comuns existente, que é o álcool, um usuário que fica alegre, brincalhão, faz piada, fica bem-humorado, outro usuário que fica chato na concepção do senso comum, fica agarrando as pessoas, fica realmente numa situação mais incômoda, mais desconfortável, e outros que agem totalmente distinto, que se tornam agressivos, puxam briga com todo mundo, quer bater em todo mundo que está em volta, quer dar tiro e não sei quem. Quantos já não presenciaram essas cenas? Então esse é o mais clássico das demonstrações de uma mesma droga, o álcool, gerando vários efeitos distintos em cada indivíduo. Então aí nós já começamos pelas distinções de efeitos da droga. Então existem pessoas que vão sentir mais, que vão se deixar levar mais, existem as que vão sentir menos, existem algumas que terão um tipo de sensação, outras que terão outro tipo. Obviamente, o tipo de droga também influi muito. Então, existem algumas drogas que proporcionam, de maneira geral, um determinado efeito e outras outro. Já vimos que o álcool ele tem alteração de personalidade, em muitos faz o popular reboliço no organismo, né, que a pessoa chega a vomitar, a apresentar vários efeitos já durante o consumo, mesmo ou logo em seguida do consumo dessa droga. Posteriormente tem a ressaca. Todas tem um período de ressaca, todas as drogas. Então tem ali um período que você fica sem ela, que gera alguns efeitos. No caso do álcool, geralmente os efeitos são dores de cabeça, tontura, cansaço. No caso,
Cigarro, outra das drogas populares aí que creio que seja a pior existente atualmente e a que mais gera danos e que mais está fazendo estrago. Só que, como é de hábito, o nosso querido governo, o nosso querido sistema político, e aqui não falando de um político especificamente, mas falando de maneira geral, é mais fácil para o governo e para o sistema político acusar os usuários de crack que fazem aquela estética considerada como ruim e negativa na cidade, do que está atacando o cigarro que gera imposto. Crack não gera imposto, o cigarro gera imposto. Então por isso que é abafado e é fingido que o cigarro é uma droga normalzinha, socialmente aceita, quando na verdade ela gera um estrago no organismo gigantesco e ela está no top 10 das drogas mais viciantes. Então ela está entre... Ela e o álcool são algumas das drogas mais viciantes. Que em relação à maconha, nesse aspecto de viciante, é ridículo você comparar as duas, porque o cigarro ele tá numa vantagem tão estourada da maconha de ser viciante que é simplesmente irracional, é difícil de você pensar acerca. Para vocês terem uma ideia, a cocaína é muito menos viciante do que o cigarro. Só para vocês terem uma base, assim. Então, o cigarro e o álcool, eles estão em um top onde eles perdem só para uma droga e a heroína, que são drogas menos... que são mais viciantes do que o cigarro e o álcool. Mas ali a briga entre eles é muito grande e a maconha fica de fora desse páreo. O cigarro, qual que é o efeito dele? Então o cigarro, ele tem um efeito que é semelhante ao da cocaína, é praticamente o mesmo efeito. A única coisa que muda são as dosagens. Então ele tem um efeito que é de dar energia, disposição e aumento do raciocínio. Só que o que acontece e o que é importante destacar? Tanto em relação ao cigarro, quanto em relação a todas as outras drogas que fazem o mesmo efeito. Esse aumento de raciocínio é momentâneo. Então, em um primeiro momento, esse indivíduo ele tem uma elevação do raciocínio habitual que ele tinha, porém, essa elevação vai caindo com o tempo, porque o organismo dele se acostuma com a droga. E aí, esse aumento de raciocínio cai ao nível que era o normal antes dele usar a droga. Só que aí, de início, se ele parar de usar, o raciocínio cai lá embaixo, porque aí o organismo dele já se acostumou com o uso da droga e aquele é o normal para ele. Se ele parar e permanecer num tempo de abstinência e fazer a limpeza, a desintoxicação adequada do organismo, o nível de raciocínio vai voltar ao que era antes dele usar a droga, com exceção de uma pequena porcentagem que já vai ter sido destruída pelo uso da droga, da capacidade neural dele, e que talvez venha a se recuperar futuramente, em alguns casos não. Mas o raciocínio dele vai acabar estabilizando. Enfim, a cocaína tem um efeito praticamente idêntico. Aumento de raciocínio, aumento de energia, aumento de disposição. E aí, a cocaína, nós temos uma questão com ela em relação à forma de uso. Só deixando mais uma coisa clara, então, o cigarro, a cocaína, elas não geram um grande efeito na personalidade do indivíduo. Então, o indivíduo ele não tem tanto uma reação tão fora do habitual. Ele tem muito mais força, muito mais disposição, fica sem comer, sem dormir, mas ele não costuma fugir tanto à realidade do mundo, diferente de outras drogas. Em relação ao uso da cocaína, é importante nós trazermos uma questão em relação ao uso inalado. Então, quando o indivíduo puxa através da narina uma carreira, que é chamada entre os usuários a carreira de cocaína, então se faz uma fila e o indivíduo aspira pela narina essa fila de pó, e esse pó aspirado vai direto para o cérebro. Então o nosso nariz ele tem um canal que ele vem, passa pelo meio aqui dos olhos e vai direto no pré-frontal do cérebro. Por isso que a cocaína inalada tem efeito tão rápido, porque ela vai direto para o cérebro do indivíduo. E aí nós temos uma situação aqui que eu vou desenhar, fazer um desenho bonitinho aqui. Então,
Isto daqui é o cérebro humano. Então esse aqui é um cérebro racional, como o meu, como o seu. O cérebro que a maioria de nós tem. Esse daqui do lado, bem pequenininho aqui, parecendo um montezinho de fezes, é o cérebro de muitos dos nossos políticos brasileiros atuais. Mas enfim, como o deles é meio difícil de enxergar e está muito pequenininho aqui, nós vamos pegar o nosso cérebro que eu e você temos, que é um pouco maior e mais destacado. Essa parte aqui do nosso cérebro, então essa parte que seria a frente, que é exatamente o que fica aqui na nossa testa. Então daqui para cá fica a parte do cérebro que é o pré-frontal. Então esse aqui é o pré-frontal do nosso cérebro. E o que acontece? Existem relatos, e isso relatos clínicos mesmo, de médicos que atenderam, de pacientes que perderam todo esse pré-frontal e não morreram. Existe inclusive um relato que o meu professor trazia muito frequentemente. Nós estudamos também sobre drogas no curso de psicologia. Estudamos os efeitos, estudamos como elas agem, estudamos os níveis de vício. E não sei se é costume de todas as universidades estudarem, mas na que eu estudo, o nosso professor de neuroanatomia tinha por hábito trazer muito durante as aulas a questão referente às drogas, para estar explicando o dano que elas geram no cérebro, a forma como elas surtem efeitos, até mesmo porque cabe à atuação psicológica estar trabalhando com usuários de droga. Então tem setores da saúde que são direcionados e atendem muito usuários de droga, e a gente vai falar um pouquinho à frente a respeito. Enfim, o que acontece? O meu professor ele trazia sempre um relato de um indivíduo que ele teve um acidente em uma mina. Ele era engenheiro de uma mina e eles usavam dinamite para explodir pedras e usavam um cano, uma barra de ferro, para empurrar a dinamite para dentro do buraco, que era feito com a broca, para que a dinamite lá dentro explodisse e rompesse a pedra. E em um desses eventos ocorreu um acidente que, onde esse indivíduo, no ele empurrar com a barra de ferro a dinamite, ele deixou o rosto na frente da barra de ferro. E no ele forçar, a dinamite explodiu e jogou essa barra de ferro, que pegou, não me recordo agora se foi aqui ou aqui, que pegou e atravessou a sua cabeça e levou embora praticamente o pré-frontal inteiro desse indivíduo. Então essa parte inteira aqui do cérebro dele foi. E aí o que aconteceu? Esse indivíduo morreu? Não. Foi para o hospital ser atendido consciente ainda, conversando inclusive. Com um buraco na cabeça, claro, uma bruta barra de ferro, mas consciente. E aí esse indivíduo viveu ainda muitos anos sem o pré-frontal. Não teve danos visuais, não teve danos de movimento, porque o pré-frontal não é responsável por isso. Então ele não é responsável por movimentos, ele não é responsável por a parte visual. Qual que é então a utilidade do pré-frontal se o indivíduo viveu a vida inteira dele sem um pedaço praticamente do cérebro? Não tem utilidade? Obviamente tem. A utilidade do pré-frontal, e aí se analisando a vida desse indivíduo, se percebeu que ele, que era uma pessoa sociável, normal, perdeu a esposa porque se tornou muito agressivo com a esposa, perdeu amigos porque ficava puxando briga com todo mundo, e se estranhou porque esse indivíduo antes desse acidente não sofria desse tipo de problema. Aí então se começou um estudo de entender que esta parte do cérebro, logo na frente dele, é a parte principal responsável pelo controle de impulsos, pelo controle nervoso e pela agressividade do indivíduo. Então é essa parte quem controla a agressividade do indivíduo. É uma das últimas partes a terminar seu desenvolvimento no ser humano. Então tem-se que o indivíduo ele só termina esse desenvolvimento a partir dos 21 anos, se eu não me engano. Até lá ele não tem o pré-frontal totalmente desenvolvido, por isso que adolescentes tendem a ser mais impulsivos e mais agressivos.
porque essa parte é uma das últimas a terminar de se desenvolver. E o que acontece com o indivíduo que consome cocaína? Então nós vemos que aqui nós temos o nosso cérebro, e eu vou desenhar aqui por em volta, de maneira bem porca, mas que seja mal compreensível pelo menos, uma simulação do que seria a cabeça. Do que seria a cabeça desse indivíduo. Vocês veem aqui que tem uma linha agora em volta, e isso aqui é uma simulação do que seria o nariz dele. Então nós temos aqui a narina, aqui nosso pequeno buraquinho da narina, aonde o indivíduo vai aspirar essa cocaína, que vai acertar direto aonde? Exatamente, em cheio no pré-frontal desse indivíduo. E aí o que acontece? Por que a cocaína aspirada ela é tão eficiente e ela gera um efeito tão rápido? Porque ela vai direto para o cérebro. E como a cocaína, para quem conhece a origem da cocaína, ela é oriunda da folha de coca, que é uma planta que tem uma folha escurecida, semelhante a todas as outras plantas, uma folha que fica entre o verde e o marrom. Como que ela chega àquele estágio de branca? Assim como o açúcar mascavo, que é escuro, e nós temos o açúcar refinado, que é branco. Como que se chega a isso? Entupindo de porcaria química no meio. Então se entope de ácidos e coisas químicas para estar refinando esse produto e deixando ele naquela cor. E aí o que acontece então? Quando se utiliza esses produtos para refinar, esses produtos permanecem na cocaína. Então o que você está aspirando direto para o teu cérebro, para a parte pré-frontal dele, em parte é folha de coca seca, triturada, moída e beneficiada, em parte é ácido, em parte é água sanitária, em parte é soda cáustica e vários outros componentes químicos que são utilizados para refinar a cocaína. Então vocês imaginem o cérebro, que é uma carne gelatinosa, extremamente frágil. Então é uma carne que, por estar, não é à toa que o nosso crânio é tão duro, porque ele realmente tem a função de proteger um órgão que é extremamente vulnerável e sensível. Então o cérebro humano, quando ele está em funcionamento, quando ele ainda está vivo, que está dentro de nós, não foi retirado, esse cérebro ele é muito mole, parece uma gelatina. Quando ele é retirado após a morte, ele se torna algo mais semelhante ao fígado, que você compra muita... Aqui no sul nós temos muito hábito de consumir fígado de gado frito e assado, outras regiões nem tanto. Mas quando você tira, ele fica semelhante ao fígado, um pouco mais rígido, mas dentro do corpo humano, quando ele ainda está em funcionamento, ele parece uma gelatina, então ele é totalmente molenga. É realmente muito frágil. Imagina o que é você jogar direto nisso, num órgão tão frágil, ácidos, soda cáustica, entre outros componentes que são usados para o beneficiamento da cocaína. Isso destrói com o pré-frontal. E qual que é o resultado disso? O indivíduo, a princípio, ele não vai ficar cego, ele não vai perder movimentos, mas é clássico e nós vemos muito comum usuários de drogas serem agressivos. Não é sem explicação. Então, um tanto do nível de agressividade desse indivíduo que faz uso de cocaína é resultado do pré-frontal destruído. Então, a cocaína, ela vai pegar, vai vir ser aspirada pelo nariz e vai consumindo esse pré-frontal do indivíduo. Vai consumindo, consumindo, consumindo e aumentando cada vez mais o seu nível de agressividade. Então ele vai se tornando cada vez mais agressivo, até chegar a níveis que o prejuízo para esse indivíduo vai ser gigantesco. Porque ele vai ter prejuízos sociais, então as pessoas não vão querer mais estar com ele, porque ele demonstra uma agressividade para além da tolerância delas. Ele vai ter prejuízos familiares, porque os familiares também já não vão aguentar mais a forma dele agir. Isso é um dos principais efeitos da cocaína inalada. A cocaína injetada não vai estar gerando o efeito tão
diretamente no pré-frontal, vai estar gerando o mesmo efeito nas veias, que são igualmente importantes. Então, de qualquer forma, usou cocaína, vai se lascar, não importa o meio que use. Mas essa explicação é interessante do porquê, tanto dela ser mais rápida no uso aspirado, quanto o motivo dela gerar um nível de agressividade depois de um bom tempo desse indivíduo utilizando ela. Qual que seria... Bom, então nós temos as drogas como a cocaína, como o cigarro, que são drogas que geram energia, disposição, e aí entre essas também entra a cafeína, tanto do chimarrão quanto do chá também ele possui cafeína, quanto do próprio cigarro, então são drogas estimulantes. A cafeína presente no café e no mate, elas ajudam no funcionamento do coração, elas ajudam no raciocínio, mas também geram efeitos negativos com o consumo excessivo. Uma coisa muito comum é pessoas que consomem muito café terem problemas estomacais, gastrite, úlcera. O café tanto é uma droga viciante que a gente vê frequentemente no relato de pessoas que são habituadas a tomar café, que enquanto elas não tomam o café de manhã, elas se sentem lesadas, se sentem mortas praticamente. Elas só acordam, mesmo despertam e têm energia e disposição após o consumo do café. Então essa é uma prova clara, uma demonstração mais do que óbvia do quanto essa droga também gera efeito no corpo humano. A diferença é que o café é uma droga aceita, assim como o chimarrão, assim como o chá, assim como o cigarro, infelizmente, ainda é uma droga aceita, assim como o álcool também são drogas aceitas, o próprio açúcar, então o açúcar também tem um efeito energético, semelhante ao da cafeína. Não é à toa que também existem brincadeiras que a gente vê frequentemente em desenhos animados, que quando um personagem consome muito açúcar, ele acaba ficando meio doidão, né, correndo de um lado para o outro e tal, porque realmente é uma droga energética. Aí nós temos as drogas alucinógenas, aí entra a própria maconha em certo nível, o êxtase nem tanto, o êxtase é mais uma droga que desinibe e aumenta o libido. Temos drogas como a heroína, também em certo nível, principalmente eu acho que a mais clássica, assim, que é realmente a droga alucinógena mais forte, que realmente gera alucinações altíssimas, é o chá de cogumelos. Então, o popular consumo de cogumelos alucinógenos. Esses realmente estouram aí na listagem e são um tipo de droga que ele é perigoso para a segurança do indivíduo. É perigoso porque o indivíduo destrói com a saúde? Também. Mas muitas vezes a destruição da saúde das drogas energéticas é maior do que das drogas alucinógenas. Só qual que é o problema? Nas drogas energéticas, o indivíduo ele destrói com a saúde, ele adquire energia, mas ele está sob o controle do seu organismo. Então o cara que fuma, ele tem controle e sabe o que está fazendo. O cara que bebe, muitas vezes diz que não tem controle, mas na maioria das vezes ele sabe o que está fazendo. É mais fácil, muitas vezes, colocar no álcool a culpa do que em si mesmo. O cara que usa cocaína, o cara que usa cigarro, então ele tem um certo nível de controle sobre suas atitudes. Muitas dessas drogas alucinógenas, como é o caso do próprio chá de cogumelo, o cogumelo ingerido mesmo oralmente, o próprio cogumelo alucinógeno, é uma situação onde o indivíduo muitas vezes ele perde o controle sobre as suas atitudes. Ele realmente alucina num nível extremo. E aí nós entramos com uma comparação desse tipo de droga com uma doença, ou eu não gosto muito de me referir como doença, mas como uma situação psíquica de indivíduos, que é a situação da esquizofrenia. Então aqui não falando mais como a estrutura psicótica de subestrutura esquizofrênica da psicanálise clássica, mas sim falando realmente como um transtorno mental esquizofrênico. Então não é tão distinto e chega muito semelhante o efeito dessas drogas, como é o caso do cogumelo, em certo nível a maconha e LSD, por exemplo, não é tão distinto do que o indivíduo vivencia e tem no surto esquizofrênico. Então ele foge à realidade do mundo. Então ele tem uma situação onde ele
sai dessa realidade, ele vê alucinações, ele vê imagens que não se considera estarem presentes no mundo tido como real. Então isso é muito semelhante ao que o esquizofrênico presencia durante seus surtos. E não deixa de ser isso. E o que ocorre? A partir de um determinado tempo, quando o uso dessa droga é muito frequente e repetido, esse indivíduo usuário ele começa a ter esse tipo de efeito sem o consumo da droga muitas vezes. Então, quando esse uso é muito constante e por um período muito longo, o indivíduo ele começa a ter espécies de surtos esquizofrênicos. Aí muitos vão falar, legal, então nem preciso mais usar a droga para ficar chapado. Quase isso. Lembremos que o efeito da droga não é só em relação à alucinação, então também tem a dependência química do teu organismo, já vai estar acostumado com ela e vai continuar exigindo que você consuma, mesmo que você tenha esses surtos sem consumi-la. E lembrando outro detalhe, em teoria você tem controle sobre ao menos quando vai ocorrer esses surtos. Então o que você faz dentro dele quando você usa drogas, quando você usa um consumo muito alto de LSD, maconha é muito mais difícil, é uma droga quase... bom, não vou também estar desmerecendo para não estar incentivando ninguém a usar, mas é uma droga que é bem mais light. Mas existem outros, o próprio cogumelo. Quando você consome essa droga, em teoria você não tem controle sobre o efeito dela, mas você escolhe quando você vai sofrer esse efeito. Então você está em uma festa, ou você está em casa, você está com colegas, você está afim de ficar chapado, você vai lá e toma um chá de cogumelo, consome o cogumelo, ingere ele oralmente, beleza. Ou toma uma pílula de êxtase, ou então um comprimido de LSD, ou cola na pele, enfim, você determina que naquele momento você vai ficar sob efeito daquela droga. Quando inicia o processo praticamente de esquizofrenia motivado pela droga, você perde esse controle. Então o que acontece? Você vai, por exemplo, pode ter surtos e começar a alucinar dentro do teu trabalho, na reunião de família, dentro da tua sala de aula, mesmo sem ter usado a droga antes de ir para aquele lugar. E aí geram os problemas que o indivíduo vai começar a ser afastado socialmente, pode perder o emprego, pode perder relacionamentos. Então gera todo este problema. Um outro efeito que é um distúrbio psíquico e que nós vemos frequentemente ser motivado pelo uso de drogas é a paranoia, que também é da psicose. Então também é uma subestrutura em relação à psicanálise da psicose, porém ela pode se apresentar como um sintoma paranoico motivado pelo uso da droga, principalmente em relação à paranoia, o crack. Então o crack é um dos mais evidentes e efetivos que o uso dele gera paranoia. Porém, outras drogas também podem apresentar esse efeito, que é quando o indivíduo faz uso frequentemente dessa droga, ele começa a ter sensação de que todo mundo está seguindo ele, de que em toda parte tem gente querendo matar ele. Então é literalmente a paranoia mesmo, que é definido dentro da subestrutura da psicose na psicanálise. É o mesmo efeito, porém é um sintoma, não é necessariamente a estrutura do indivíduo. Então ele pode ter uma outra estrutura, mas apresentar sintomas de paranoia, que é realmente motivados pelo uso da droga. Inicialmente esses sintomas eles podem se apresentar somente logo após o uso. Então o cara fumou crack, o efeito do crack ele é extremamente curto, o que faz com que seja uma droga ainda mais danosa, porque o cara tem que ingerir constantemente para ficar sobre o efeito. Ela tem um efeito entre 5 a 10 minutos em geral, máximo pode extrapolar para 15 minutos. Então é muito, o efeito, você perde muito rápido o efeito. E em geral de início, o indivíduo ele só tem essa paranoia logo após o uso. Então usou, fica 1 hora com aquela sensação, aquela paranoia, depois passa e esquece. Usou, começa a ficar 2 horas, 3 horas, 24 horas. Dali a pouco chega um momento que o cara ele não deixa de usar, então como ele é um usuário frequente, todo momento ele não está sob efeito da droga, ele está com essa paranoia.
Então é também muito perigosa e isso leva muitos indivíduos a acabarem cometendo crime, que aí acontece o indivíduo ter aquela sensação de perseguição e por coincidência alguém está fazendo o mesmo caminho que ele acha que a pessoa está seguindo, às vezes ele vai tirar satisfação, a pessoa acaba estourando por não ter nada a ver com a história, acaba se irritando e falando alguma coisa atravessado, e aí gera aquela briga inicial que muitas vezes acaba resultando em morte. Então, muitas vezes o cara ele nem mata pelo efeito da droga, mas sim pelo efeito da falta da droga. E esses efeitos também, eles a princípio são efeitos só mediante a presença da droga, mas quando é retirada, durante alguns dias o indivíduo vai sentir o efeito até a desintoxicação do organismo, que pode levar muito tempo. No caso da esquizofrenia, que eu comentei anteriormente, existem relatos médicos de pacientes que desenvolveram esquizofrenia pelo uso de drogas e que mesmo depois de limpos a esquizofrenia permaneceu. Então é um risco. Quando o usuário faz uso constante da droga, existe uma possibilidade de ele desenvolver uma esquizofrenia definitiva, ou seja, sem cura, mesmo parando de usar a droga, ele vai continuar com sintomas esquizofrênicos, vai continuar tendo alucinação, porque o dano cerebral já foi grande demais para ser revertido. Algumas situações podem amenizar, outras podem se manter. Então é sempre importante estar destacando que o uso de drogas tem efeito. Como eu disse, eu não estou aqui para fazer moralismo, para dizer se é certo ou errado. Estou aqui para te dizer, se você usar, pode acontecer isso. Se você está disposto a arcar com as consequências disso, está disposto a correr o risco de que aconteça isso pelo efeito da droga, eu lavo minhas mãos, não é da minha conta. Se você não está disposto, a única decisão sensata é não fazer uso dela. Aí vamos para a questão da maconha, que é tão aclamada, né? Hoje já está um pouquinho mais amena essa situação. Mas a maconha, como dito antes, ela é menos viciante que o cigarro, ela é menos viciante que o álcool e ela gera menos danos ao organismo do que o cigarro e o álcool, literalmente. E isso eu estou falando a partir de comprovação de estudos científicos, não estou falando pela minha opinião. E isso eu estudei mesmo na aula de neuroanatomia, nós fizemos um estudo acerca dessas questões, principalmente voltado para cocaína e para maconha. E aí eu fiz alguns estudos por fora, como complementares. Então a maconha, o que acontece? Ela tem um efeito muito mais de vício psíquico do que de vício químico. Então o vício químico da maconha é mínimo, é muito baixo, quase insignificante. Eu diria que é mais fácil o indivíduo se viciar em mascar chiclete e comer açúcar do que em fumar maconha, quimicamente falando. Por que então que os indivíduos se viciam? Realmente pelo efeito. Então é uma questão psíquica. O indivíduo gosta do efeito da droga e acaba consumindo para ter aquele efeito. Então não é que ele consuma porque o organismo dele necessita daquilo. Porque quando é uma dependência química, é como a nossa dependência da alimentação. Então você se alimenta em primeiro porque você saboreia a comida, em muitos casos. Então quando é uma comida diferente, você saboreia, você gosta do sabor, por isso você se alimenta. Esse é o efeito viciante da maconha. Agora, no caso do cigarro, do álcool, da cocaína, é a fome que você tem. Então a fome que você sente não é porque a comida é gostosa, é porque o teu corpo precisa de comida. E aí quando a fome aperta, você não vai comer só pelo sabor, você vai comer pão seco, vai comer o que tiver. E esse é o efeito da cocaína, da heroína, do cigarro e do álcool. O efeito da maconha não, é o efeito que você tem de comer porque o sabor da comida ali é agradável. Então é a mesma questão, você vicia na maconha porque ela é agradável, os efeitos dela são agradáveis ao seu organismo. Você gosta dos efeitos, tem também a questão social, de que o indivíduo ele fuma muitas vezes a cannabis, que é a maconha, com seus colegas, então aquela relação entre colegas acaba gerando também uma dependência, mais uma dependência social do que necessariamente da própria droga. Por que a maconha então é tão falada e tão mal falada, sendo que o efeito dela é tão inferior ao próprio cigarro e ao álcool? Porque a maconha é vista como os efeitos dela, como o indivíduo ele demonstra muito claramente que ele está sob efeito, diferente do cigarro, que o indivíduo fuma, ele sente o efeito, mas as pessoas em volta não notam.
Porque ele sente que ele está pensando mais rápido, como eu disse, depois de um tempo isso não é que ele esteja pensando mais rápido, ele está pensando no mesmo velocidade que ele estaria se não estivesse usando, mas para ele está pensando mais rápido, ele está com mais energia, com mais disposição. Então ele está sentindo, as pessoas que estão à sua volta não estão notando. Por isso, o cigarro é tão desmerecido. O álcool, as pessoas até notam, mas o efeito do álcool costuma ser mais aceito socialmente. Já a maconha é um efeito muito notável para todo mundo que está em volta, quando o indivíduo está sob efeito dela, que consumiu num nível razoável, e são efeitos que são tidos como muito negativos na sociedade, que é aquele efeito do cara ficar mais lesado, mais tranquilão, não querer saber de nada, mais calmo. Isso é o efeito da maconha, da cannabis, e isso é pouco aceito socialmente. Por isso que a cannabis acaba levando tanta má fama. Mas na verdade, para o nosso organismo, o estrago do álcool e do cigarro são muito maiores. E aí quando eu falo estrago do álcool e do cigarro no organismo, e da cocaína nós já vimos também, é em relação, por exemplo, ao teu fígado. Então existem várias substâncias. Em relação ao tabaco também, tem muitas substâncias para beneficiar o tabaco, próprios insumos agrícolas que são usados para a produção do fumo, ele acaba tendo inúmeras substâncias químicas que vão para a tua corrente sanguínea, assim como o álcool. E quando vão para a corrente sanguínea, vão direto para o fígado. Então não é à toa que geralmente pessoas que bebem muito tendem a ter hepatite no fígado ou ter hemorroida, que também é uma doença já que ataca o fígado e oriunda do consumo excessivo de álcool, porque realmente o fígado ele tem a função de filtrar o teu sangue, então ele realmente vai sofrer muito, e aí em segundo estágio ele precisa eliminar a impureza que ele tirou do teu sangue, ele manda para o rim, vai acabar com o teu rim também. Então realmente o dano cerebral também é alto, porque o sangue acaba passando pelo teu cérebro, leva os produtos tóxicos para ele, e como dito anteriormente, os inúmeros produtos químicos que tem na diluição dessas drogas tem um efeito corrosivo no cérebro. Literalmente é derramando ácido na carne. E aí isso acaba gerando vários efeitos, que no caso da maconha são muito menores do que o álcool e o cigarro. Enfim, também não vamos desmerecer muito também a maconha, para não ficar aquela questão parecer que eu estou incentivando ninguém a usar. Também tem seus efeitos, não só sociais, como também tem algum efeito no organismo, então é sempre bom repensar aí no que você faz e no que você usa. Uma das coisas muito importantes, que até eu anotei aqui, em relação ao tratamento, agora diretamente sobre psicologia mesmo, em relação ao tratamento de usuários de droga. Primeira coisa, muitos já devem ter visto aquela lei que foi imposta há algum tempo de internar à força usuários de crack. Como eu disse, eu risquei aqui, mas esse é o cérebro de quem pensa, eu e você. Aquele ali no canto é o cérebro dos políticos. Uma demonstração clara foi essa lei estúpida. E aqui realmente eu estou fazendo uma crítica política porque cabe à psicologia, e porque nós da psicologia, eu como estudante e principalmente os profissionais atuantes da área, sofrem muito com um governo imbecil e tapado que tem a brilhante e idiota, estúpida ideia de internar um usuário à força. É uma coisa de um nível de retardo mental tão grande que é aquela história, o cara usa crack e quem tem o cérebro corroído são os políticos. É uma estupidez completa. Porque um usuário de droga só vai deixar de usar quando ele quiser e ele decidir. Você internar um indivíduo à força é uma hipocrisia gigantesca. As chances dele voltar a usar são totais, porque ele não quer parar. Então, qual que é o trabalho do psicólogo? Primeira coisa, a psicologia tem que trazer para esse indivíduo, em conjunto com ele, construir uma noção do que a droga está fazendo na vida dele. A partir dessa noção, olha, será que a perda dos teus amigos, você está me relatando que você não tem mais relação de amizade com pessoas que você tinha. Isso não pode ser um motivador, o consumo de determinada droga que está gerando atitudes em você que eles não está agradando a eles essa atitude. A tua família que está mais longe de você não pode ser um efeito, um resultado do teu consumo de droga.
estar construindo com o sujeito essa noção. A partir do momento que ele tem noção, não, realmente, a droga é o que está ferrando com a minha vida. Aí sim você vai perguntar para ele, então, e qual que é a tua decisão? Você quer continuar e dar conta da tua vida tá indo pro brejo, segundo a tua visão, por causa da droga? Ou você quer parar, largar ela para tentar e conseguir recuperar a tua vida e se manter em uma vida estável? Aí é a decisão do indivíduo. Se ele disser, não, eu quero largar, beleza, aí a psicologia tá aí para isso. Se ele disser, não, eu não quero largar, eu quero que a minha vida se lasque e eu vou continuar usando droga, qualquer bom psicólogo parou o seu trabalho por aí e está saindo fora. Porque nunca você vai conseguir exercer um trabalho de psicologia adequado contra a vontade do indivíduo, em hipótese alguma. Não há essa possibilidade, não tem como. Então é importantíssimo ter isso bem claro. Então essas ideias de internar usuários à força, isso só podia vir de alguma mente brilhante que não tem conhecimento psicológico, e se tem alguma formação na área da psicologia, olha, você tem uma universidade bem lixo que te ensinou. Porque qualquer bom psicólogo sabe que o primeiro pressuposto lógico para o atendimento de um paciente é o paciente querer ser atendido. Do contrário, a psicologia não age e não tem efeito. E aí, quando esse indivíduo quer realmente ser atendido, aí nós temos as opções comuns, que é o tratamento particular, que muitas vezes é custoso. No caso de muitos indivíduos, como os próprios moradores de rua, o cara já mora na rua porque não tem condição financeira. Então você achar que ele vai ter dinheiro para pagar aí R$200 de uma consulta psicológica é loucura. Não tem essa possibilidade. Então, o que tem à disposição desse indivíduo? Hoje, o Sistema Público de Saúde disponibiliza o CAPS, que é Centro de Atendimento Psicossocial. Então, no Centro de Atendimento Psicossocial, há muita incidência de usuários de drogas. Aí seja o consumo de álcool, de tabagismo ou de outras drogas como crack, cocaína, cannabis, heroína. Heroína é muito mais difícil, porque a heroína é uma droga muito elitizada, então geralmente os usuários já procuram profissionais particulares, não vão até o sistema público. Enfim, um dos mais comuns de se atender no sistema público, que é o CAPS, é realmente usuários de álcool e de crack. Da maconha nem tanto, porque a maconha não costuma surtir um efeito tão grande, e como dito antes, ela é bem pouco viciante e a chance do indivíduo parar com ela se quiser é muito grande. Já o usuário de álcool e de crack, ele já não tem essa facilidade em estar cessando o consumo. Então é muito comum se apresentar no CAPS esse tipo de situação. E aí no CAPS ele vai ter o atendimento dentro da situação do SUS, então é um atendimento que é pago pelos nossos impostos. Então essa questão de que é de graça também não existe, nada é de graça, ainda mais vindo do sistema político. Então nós pagamos pelo CAPS, nós pagamos pelo SUS e pagamos uma fortuna, pagamos caríssimo, com altos impostos. Mas enfim, é algo que o indivíduo já tem acesso e é uma possibilidade para quem queira estar largando o uso da droga. Mas como dito anteriormente, vai depender única e exclusivamente do usuário. Você quer largar a droga? Beleza, vamos fazer o trabalho psicológico. Você não quer largar? Não é da minha conta. Então, use e arque com as consequências, aí é realmente uma decisão sua, a escolha é unicamente sua. Quis trazer este vídeo porque achei importante estar falando a respeito disso, principalmente estar frisando que, por exemplo, certos sintomas de esquizofrenia, de psicose, de maneira geral, que é a esquizofrenia e a paranoia, certos sintomas de depressão, certos sintomas de, por exemplo, antissocialismo, são oriundos do consumo de substâncias químicas que geram efeitos alucinógenos. Então, drogas podem sim desencadear sintomas de esquizofrenia, de psicose, depressão, situações de antissocialismo. Então, se você faz uso de drogas, está sentindo esse tipo de efeito,